Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo, que nos disse que ele quer dar espaço para que as pessoas aprofundem a sua intimidade com Deus. E o livro de Salmos, ele é uma coletânea de 150 salmos, 150 escritos que foram feitos por homens quando estavam passando por situações específicas da vida. Então, cada salmo fala a respeito de uma situação. No Salmo 1, por exemplo, o salmista fala que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho, não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem o prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite para cumprir o que está escrito, porque quem faz isso prospera os seus caminhos da mesma forma como uma árvore está ao lado de um ribeiro de águas. E essa árvore, na estação própria, ela dá o seu fruto e as suas folhas nunca secam. E o mesmo texto do Salmo 1 termina dizendo que os ímpios não são assim, mas eles são como a moinha que o vento espalha, ou seja, eles vivem vagueando pela terra sem nenhuma direção. Nós sabemos que Jesus disse que ele é a água da vida. Então, quando você tem a imagem de uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas vivas, você tem a água da vida que corre e que traz vida para todos os animais e todas as plantações e vegetações que estão à volta ali. Da mesma forma, quando nós estamos lendo a palavra para cumpri-la em nossa vida, nós estamos recebendo a água da vida, que é Jesus, correndo dentro de nós, nos fazendo fazer a coisa certa e recebendo as bênçãos de Deus. O livro de Salmos começa com esse conselho de andarmos para meditar e ler a palavra de Deus e colocar em prática, porque assim nós seremos bem-sucedidos. E também nos fala para ficar longe do caminho dos pecadores e nunca parar, se deter no caminho dos que fazem a coisa errada e nem se sentar na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores é a roda dos fofoqueiros, daqueles que maldizem a vida, que reclamam de tudo. O livro de Salmos, o Salmo de número 12, os Salmos não tem capítulo. Você está vendo aqui na tela Salmos capítulo 56, mas porque é uma Bíblia digital que foi organizada para facilitar a leitura. Mas o livro de Salmos não tem capítulos. Porque nós dizemos que um livro tem capítulos quando o capítulo anterior e o capítulo seguinte têm uma sequência entre eles, tem uma relação. Em todos os outros livros da Bíblia, que são divididos em capítulos, existe uma ordem, existe uma relação do capítulo anterior com o capítulo seguinte. Mas o livro de Salmos, ele não está dividido em capítulos porque cada salmo foi escrito por uma pessoa que viveu uma experiência individual e particular e escreveu aquele salmo. Existem muitos salmos de louvores a Deus. Na parte final dos salmos, o Salmo 145 até o Salmo 150, se você for lá, você vê que todos os últimos salmos são salmos que dizem assim: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor com aplausos, aplaudam ao Senhor, louvem a Deus com todos os instrumentos, louvem a Deus com tudo que vocês podem oferecer a Ele. Por quê? Aqueles últimos salmos, que são os salmos que estão no final do livro, são salmos que vão trazendo qual é o caminho que nós devemos seguir. Nós devemos começar praticando a leitura da palavra para colocar na aplicação na nossa vida, que é a recomendação do Salmo 1, para sermos bem-sucedidos. E depois, os salmos vão evoluindo, falando de várias situações da vida. O Salmo 12, por exemplo, fala que existem pessoas que usam a língua para o mal e elas dizem: nós vamos dizer o que queremos, porque a língua é nossa, a boca é nossa. O Salmo 12 revela que existem pessoas arrogantes e que dizem: eu falo o que eu quero, para falarem o mal.
E o Salmo 12 fala que as palavras do Senhor são puras, são palavras retas, purificadas em vasos de barro 7 vezes. Está nos ensinando que os maus usam a língua para dizer coisas ruins, para maldizer, para reclamar, para murmurar, mas que só a palavra do Senhor é verdadeira. Ela é pura, ela é mais pura do que um vaso de barro que foi colocado no fogo e purificado 7 vezes. Isso significa que quando nós lemos a palavra de Deus para colocar em prática, e uma das palavras que nós aprendemos com os salmos é a ter gratidão e honrar a Deus, então nós devemos mais agradecer, usar a nossa boca para agradecer do que para amaldiçoar. No Salmo 13, Davi fala que ele estava num momento em que sentia que as suas orações não passavam do teto. Então ele disse: Senhor, até quando o Senhor não vai me ouvir? Mas ele termina o salmo dizendo: mas eu ainda cantarei louvores ao Senhor. Então, quando nós lemos o Salmo 13, nós entendemos que nos momentos em que nos sentimos sozinhos, como se Deus não estivesse nos ouvindo, como se o céu estivesse como bronze que não passa a nossa oração, Deus está nos ouvindo. Depois nós vemos que se cometermos pecados, nós podemos receber o perdão de Deus. Davi cometeu o pecado de um homicídio e de um adultério. Ele confessou e se arrependeu. No Salmo 51 ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele pediu para Deus criar nele um coração puro como arrependimento das coisas erradas que ele fez. E o Salmo 51 nos traz uma revelação. Se cometemos pecados, Deus nos perdoa e nos limpa. O Salmo 73 foi escrito por Asaf. Asaf era o líder de louvor no templo na época do rei Davi. E ele, sendo líder de louvor no templo, disse: eu olhei para os ímpios e eu tive inveja deles, porque eu vi que que tudo que eles fazem vai bem, e eles se vestem do orgulho como se fosse um colar preso no seu pescoço, e nada de ruim lhes acontece, eles estão fortes. Mas então eu entrei no teu santuário, e então eu entendi que o ímpio passa e ele não é mais. O que ele estava falando no Salmo 73? Que ele teve inveja das pessoas que praticam o mal, que enriquecem e que sempre se dão bem nessa vida. Mas ele depois entendeu que aqueles que não acreditam em Deus, que não depositam a sua confiança em Deus, que não entregam a sua vida em Deus, quando morrem, a alma deles vai para o inferno. Então ele entendeu uma coisa, que quando ele entrou no santuário, que a presença de Deus, a paz, a alegria de Deus e a confiança na eternidade valem mais do que tesouros e riquezas que são meramente para a vida nessa terra. Então ele disse que os pés dele quase se desviaram, mas ele entendeu isso, então ele se arrependeu. Depois, o Salmo 42 fala sobre quem está abatido. O Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Corá. Corá era um levita, sacerdote, que você pode ver a história dele em Números, no capítulo 16. Ele fez algo errado e Deus o castigou, mas os filhos dele se arrependeram e continuaram louvando a Deus no santuário. Então os filhos de Corá escreveram o Salmo 42, onde fala assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então o Salmo 42 revela que nós podemos passar por momentos de abatimento, por momentos de angústia, pensando que o que estamos vivendo é algo muito terrível, mas Deus está conosco. Um texto para nossa meditação aqui é o de 2 Coríntios, capítulo 4. Veja o que Paulo escreveu aqui no versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está dizendo: nós temos a graça de Cristo habitando em nossa vida. Nós temos a salvação de Deus. Isso é o tesouro que está em nós. Mas nós somos como vasos de barro. Um vaso de barro, ele é frágil, ele pode ser quebrado facilmente. Nós somos vasos de barro. Nós somos fracos, somos frágeis. A nossa vida passa como um sopro. Nós somos como a erva que hoje nasce e amanhã perece.
Moisés escreveu no Salmo 90 sobre a brevidade da vida, e ele escreveu que a nossa vida é como um sopro. Nós vivemos em média 70 a 80 anos, e aqueles que passam de 70 para chegar até os 80, muitas vezes vivem com cansaço, com enfado. E Moisés chega a dizer assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Como quem diz assim: eu preciso que o Senhor me ensine a cada dia a viver de maneira sábia, para eu não perder tempo, para eu não jogar o meu tempo fora, porque meu tempo na terra é muito pequeno, perto da eternidade. Então, Paulo aqui fala assim: temos, porém, esse tesouro, o tesouro que é a presença de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus, a honra que Deus dá para nós de sermos filhos dele em vasos de barro. Por quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Só Deus é realmente honrado, só Ele é todo-poderoso, altíssimo, digno de todo louvor e glória. A excelência do poder é de Deus e não é de nós. E aí ele prossegue no 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 9: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então Paulo está dizendo: nós passamos por tribulações na vida, mas nós não ficamos angustiados. Nós passamos pela tribulação sabendo, Deus está conosco. E isso tem um propósito. O sofrimento, a angústia, ele dura um tempo e ele tem um propósito de sempre nos purificar. Ficamos às vezes perplexos. O que é perplexo? É como alguém que vê algo e que de repente fica surpreso, não esperava que aquilo ia acontecer. Fica perplexo, mas não desanimados. Às vezes acontece alguma coisa ruim que você não esperava. Você fica perplexo, mas quem está com Cristo não fica desanimado. Ele fala: deu errado, mas o Senhor está comigo. Aí o versículo 9: perseguidos, mas não desamparados. Às vezes nós estamos com inimigos à nossa volta, mas nós sabemos, o Senhor está conosco. Abatidos, mas não destruídos. Às vezes ficamos abatidos, como nós falamos do Salmo 42. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Os filhos de Corá escreveram o Salmo 42 para dizer isso, mas não destruídos. Versículo 10: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então ele está dizendo: nós carregamos a morte de Cristo. Jesus, ele tinha todo o poder quando estava aqui na terra, mas ele se entregou e se esvaziou completamente e foi morto. Ele se mortificou da sua glória, ele deixou a sua glória para morrer como um ladrão, para nos dar a salvação. Assim também nós carregamos a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então esse texto revela que existe um propósito no meio do nosso sofrimento. Voltando para o Salmo 56, nós lemos aqui no Salmo 56, que é o Salmo de hoje. O Salmo 56, que foi escrito pelo rei Davi, ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. 2: os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. 3: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. 4: em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Então, nessa primeira parte, o rei Davi conta o que ele estava vivendo quando ele escreveu o Salmo 56. Ele estava pedindo a Deus por misericórdia. Misericórdia é uma palavra formada por duas outras. É miséria e cordes. Miséria é miséria mesmo, né? Uma situação difícil, uma situação de humilhação, e cordes significa coração. Então, quando Davi fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, ele está dizendo: me recebe com o teu coração, apesar das minhas misérias. Então, ele está pedindo isso para Deus. É como se ele dissesse assim: eu sou miserável, mas o Senhor tem coração bom. Então, o Senhor pode me receber apesar das minhas misérias. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. Os que andam me espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Ele está sendo perseguido por muitos inimigos. E ele fala: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ele está dizendo: por enquanto eu não estou com medo,
Eles são muitos inimigos, mas eu não estou com medo. Mas se ocorrer de um dia eu temer, eu vou confiar em ti. E em Deus eu louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança, em Deus eu pus a minha confiança. Em quem você tem colocado a sua confiança? Davi fala aqui, em Deus eu pus a minha confiança e eu não temerei. O que me podes fazer a carne? Né? Então, nós vemos aqui que ele está numa situação difícil, como nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Em tudo nós somos angustiados, em tudo nós somos perseguidos, em todo momento nós estamos sendo abatidos, mas nós estamos animados, nós estamos com força, nós estamos com confiança, porque nós estamos no Senhor. Então essa palavra é, aonde você tem colocado a sua confiança? Coloca a sua confiança no Senhor. Mesmo que você esteja cercado por inimigos, não tenha medo, confie que o Senhor é Altíssimo. A segunda parte, versículos 5, 6 e 7. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Seis ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos como aguardando a minha morte. 7. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Então ele está dizendo que esses inimigos estavam mentindo a respeito dele, distorcendo as suas palavras. Estavam se reunindo, eles se ajuntam, eles estavam se escondendo e prestando atenção de longe nos passos do rei Davi para verem se podiam matá-lo. Ele fala, estão aguardando a minha morte. Versículo 7. Eles escaparão por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Ele pede para Deus, que o Senhor os derrube na sua ira, para que eles vejam que o Senhor é Deus, que eu estou protegido pelo Senhor. Então, mais uma vez, ele mostra a confiança em Deus. Ele não confia nele próprio, ele fala assim, eu vou me vingar, eu vou fazer alguma coisa. Ele fala, o Senhor está na frente, o Senhor é aquele que me guia, é aquele que me cuida, o Senhor é que vai dar o castigo para eles. Aí vem o versículo 8, tu contaste as minhas vagueações. O que é a vagueação? São aqueles pensamentos vagos, quando a gente está passando por luta, ansiedade, angústia, preocupação, a gente fica com aqueles pensamentos vagos. Será que vai dar certo? Como que vai ficar o meu futuro? O que eu vou fazer? Então ele fala assim, tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? E ele estava chorando aqui. Então enquanto ele pensava nas situações difíceis, ele chorou e ele disse, Deus, toma no teu odre. Odre é uma vasilha de couro onde guardam um vinho. Então ele está dizendo aqui que Deus é como se ele está imaginando, Deus deve ter um odre lá, onde ele recolhe as nossas lágrimas. Então ele pede para Deus, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Ele está dizendo, será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor anotou as minhas preocupações? Versículo 9, quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Então ele pergunta, mas é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você faz para chamar a atenção das pessoas. Você já tem a resposta, mas você faz a pergunta para atrair a atenção dos outros. Então ele está dizendo no versículo 8, tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Será que o Senhor não recebeu as minhas lágrimas, os meus pedidos? No versículo 9 ele responde, quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Em outras palavras, eu tenho certeza que quando eu clamo a Deus, os meus inimigos vão retroceder. Por isso que nós percebemos que a pergunta do versículo 8 é retórica. Ele só pergunta, né? Eu pus as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? As minhas lágrimas não estão no teu livro? No versículo 9, é claro que estão, porque quando eu a te clamar, os meus inimigos vão retroceder. Isto sei eu, porque Deus está comigo. No versículo 9, ele fala que eu tenho certeza que Deus está comigo. E quando nós lemos esse texto, isso nos traz um ensinamento, como que nós agimos quando estamos sendo rodeados por inimigos. O Salmo 56 está dizendo, quando você estiver sendo perseguido pelos inimigos, olhe para isso. Olhe como o rei Davi agiu. Ele falou, eu sei que o Senhor está comigo, se eu clamar eles vão retroceder, porque eu tenho certeza
que Deus está comigo. Isso fala de alguém que tinha relacionamento com Deus, que tinha intimidade com Deus, que Deus falava com ele. Quando Davi era jovem, quando você lê o texto de 1 Samuel, você vê que o rei Saul, em uma certa fase da vida, começou a ser perseguido por demônios. E ele mandou chamar alguém que pudesse louvar a Deus e que o demônio saísse do caminho dele. E quem foi chamado? Foi Davi. Davi, quando ainda era jovem, tocava harpa. E a Bíblia fala que quando ele tocava a harpa, o espírito mau saía de Saul. E isso nos traz uma pergunta. Será que eu e você estamos tendo esse relacionamento com Deus a ponto de buscar a Deus, de Deus falar comigo, falar com você, para nós termos certeza, falar assim, Deus está comigo, eu sei que se eu pedir alguma coisa Ele vai me ouvir? Então, pense nisso, se no seu relacionamento com Deus. Versículo 10. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor eu louvarei a sua palavra. A palavra de Deus é Jesus. Jesus disse, lá em Apocalipse, no capítulo 19, tem um versículo que fala assim, porque o Senhor é a palavra. Jesus, ele é a palavra viva. Você vê tudo que ele faz, ele revela a palavra. Então, quando o 10 fala assim, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei a palavra é o próprio Senhor. No Senhor eu louvarei a sua palavra. 11. Em Deus tenho posto a minha confiança. Aqui tem uma pergunta, em quem você tem posto a sua confiança? Você tem posto a sua confiança em Deus? Você tem orado todos os dias e colocado a sua causa diante do Senhor? Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Veja, ele estava cercado por inimigos. E mesmo assim ele falou, eu não tenho medo do que o homem pode me fazer. Versículo 12, os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças. Ações de graças, ou seja, muitos agradecimentos. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Ou seja, eu faço propósitos com Deus. Eu faço desafios com Deus. E os teus votos, os votos de Deus estão sobre mim. Eu te renderei ações de graças. Eu vou agradecer muitas vezes. 13. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. É o Senhor que livra a nossa alma da morte, livra os nossos pés de tropeçarem, e Ele faz isso para andarmos diante dEle na luz dos que estão vivos. Essa é a meditação do Salmo 56, um salmo que pede misericórdia do Senhor para não ter medo dos inimigos, né? Ele fala que não tem medo dos inimigos, mas no dia em que ele tiver medo, ele vai louvar a Deus, ele vai buscar a Deus. Os inimigos estavam distorcendo as palavras dele, mentindo, se escondendo, mas ele fala que nenhum deles escapa da justiça de Deus. Temos essa confiança. Depois ele fala que Deus está com as lágrimas dele no altar, lá no céu. E quando ele clamar, o Senhor ouvirá. E ele fala no final, eu vou confiar na sua palavra, eu tenho posto a minha confiança no Senhor, e não vou ter medo do que o homem pode me fazer. Os votos estão sobre mim, eu vou agradecer muito, porque ele me livrou. O Senhor me livrou da morte, e também os pés de tropeçarem, para andar na luz dos viventes. Deus abençoe a sua vida, hoje sempre com a paz de Cristo, e permaneça firme com essa confiança em Deus. Amém e amém.